A vida é um campo de batalha constante, e a provocação é o inimigo silencioso que nos cerca. Um olhar atravessado, uma palavra descuidada, e lá estamos nós, à beira da explosão. Já parou para pensar no poder que você tem nas mãos? Cada impulso, cada emoção intensa, é uma oportunidade de escolha. Imagine se você pudesse transformar a raiva em sabedoria, a frustração em ação consciente. O autocontrole não é apenas uma habilidade, é a armadura que nos protege das armadilhas do cotidiano. Quando somos provocados, nossa primeira reação é de luta ou fuga. Mas e se, em vez disso, conseguíssemos parar, respirar e refletir? O que acontece quando decidimos não reagir? Um novo mundo se abre diante de nós, um mundo onde somos os mestres das nossas emoções. É nesse momento que se revela a verdadeira força. Você já se sentiu impotente diante de uma ofensa? E se eu te disser que essa impotência pode ser transformada em poder? O autocontrole é a chave para essa transformação. Agora, imagine o que você pode conquistar quando aprende a dominar suas reações. Está pronto para descobrir essa jornada? Vamos lá! Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. Definição de autocontrole. Autocontrole. Essa palavra pode parecer simples, mas carrega um peso significativo em nossas vidas diárias. Basicamente, autocontrole é a capacidade de regular nossas emoções, pensamentos e comportamentos diante de diversas situações. Às vezes, encontramos dificuldades em manter essa regulação, especialmente quando somos provocados. É como se o nosso instinto natural quisesse nos levar a reagir impulsivamente, mas o autocontrole se apresenta como um tipo de freio emocional. É essa habilidade que nos permite fazer escolhas mais ponderadas, em vez de nos deixar levar pelo calor do momento. A relevância do autocontrole nas interações sociais é inegável. Em um mundo onde as interações são rápidas e muitas vezes superficiais, a capacidade de manter a calma e pensar antes de agir pode ser a diferença entre um conflito e uma conversa produtiva. Por exemplo, já passei por situações em que um comentário sarcástico poderia ter desencadeado uma briga, mas ao optar por não reagir impulsivamente, consegui transformar aquele momento em uma oportunidade de diálogo. O autocontrole, nesse sentido, é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a navegar pelas complexidades das relações humanas. Além disso, o autocontrole não se limita a situações de conflito. Ele se estende a como nos comportamos em ambientes de trabalho, em casa e até mesmo em círculos sociais. Manter o autocontrole é essencial para criar uma atmosfera de respeito e compreensão. Quando conseguimos controlar nossas reações, mostramos ao outro que somos capazes de ouvir e considerar diferentes perspectivas, o que, por sua vez, nos coloca em um patamar mais elevado nas relações interpessoais. Por outro lado, a falta de autocontrole pode levar a consequências desastrosas. É fácil se deixar levar pela raiva ou pela frustração, e o resultado pode ser a deterioração de relacionamentos que, de outra forma, poderiam ser saudáveis. O autocontrole nos oferece a chance de pensar nas repercussões de nossas ações antes que elas se concretizem. Portanto, entendê-lo e cultivá-lo é fundamental em qualquer interação social. Em resumo, o autocontrole é uma habilidade que vai além do simples ato de reprimir emoções. É sobre entender o que sentimos, o porquê de sentirmos, principalmente, como podemos reagir de maneira construtiva. Essa compreensão nos ajuda a formar conexões mais profundas e significativas com os outros e a lidar com os desafios da vida com mais serenidade e sabedoria. Impacto emocional. É impressionante como o autocontrole influencia nosso impacto emocional. Já me peguei em várias situações onde um simples insulto poderia ter desencadeado uma avalanche de emoções negativas. O que acontece é que, quando conseguimos manter o controle, temos a capacidade de gerenciar essas emoções de forma mais eficaz. Isso não significa que não devemos sentir raiva ou frustração, é totalmente natural. O que o autocontrole faz é nos ajudar a não deixar que essas emoções nos dominem. Quando estamos provocados, é fácil deixar que a raiva tome conta de nós. Porém, o autocontrole nos permite dar um passo para trás e refletir. Com isso, conseguimos evitar reações que, no calor do momento, podem parecer totalmente justificáveis, mas que, sob uma perspectiva mais tranquila, se revelam prejudiciais. Uma vez, em uma discussão acalorada, eu realmente quis gritar e dizer coisas que não queria, mas ao invés disso, respirei fundo e me concentrei em ouvir. O resultado foi surpreendente. Ao manter a calma, pude ver o ponto de vista do outro,
Assim, a discussão se transformou em um diálogo construtivo. Além disso, o autocontrole nos ajuda a construir uma base emocional mais sólida. Quando conseguimos gerenciar nossas emoções negativas, ficamos menos vulneráveis a ataques externos. Isso nos dá uma sensação de empoderamento e controle sobre nossas vidas. A resiliência emocional, que é a capacidade de se recuperar de situações adversas, é frequentemente alimentada pelo autocontrole. Quando conseguimos nos controlar, aprendemos a lidar melhor com as situações desafiadoras e a nos recuperar mais rapidamente delas. Ademais, o autocontrole é uma habilidade que se reflete em nossa saúde mental. Quando permitimos que as emoções negativas nos dominem, isso pode levar a um ciclo vicioso de estresse e ansiedade. Por outro lado, ao exercitar o autocontrole, criamos um espaço mental mais saudável. Isso não apenas melhora nossa qualidade de vida, mas também nos torna mais aptos a enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Por fim, o impacto emocional do autocontrole é profundo e multifacetado. Ele não apenas nos ajuda a lidar com as emoções de forma mais saudável, mas também nos permite construir relações mais sólidas e significativas. Ao aprender a controlar nossas reações, temos a oportunidade de moldar nosso ambiente emocional e social, criando um espaço onde todos se sintam respeitados e ouvidos. Resiliência. A resiliência é uma qualidade admirável, não é mesmo? Ter a capacidade de se recuperar de adversidades é algo que todos aspiramos. E o que muitas vezes não percebemos é que o autocontrole desempenha um papel crucial na construção dessa resiliência emocional e mental. Quando enfrentamos dificuldades, nossas reações podem ser impulsivas e, por vezes, prejudiciais. O autocontrole nos oferece a oportunidade de responder com clareza e propósito, em vez de reagir de forma automática. Como já mencionei, o autocontrole nos ajuda a gerenciar nossas emoções. Essa gestão é fundamental para a resiliência. Quando conseguimos manter nossas emoções sob controle, temos uma visão mais clara das situações, o que nos permite avaliar melhor os desafios que enfrentamos. Lembro-me de uma fase difícil na minha vida, onde tudo parecia desmoronar. Ao invés de me deixar levar pela angústia, optei por refletir sobre cada uma das dificuldades. Essa abordagem me permitiu encontrar soluções criativas e me fortalecer emocionalmente. Além disso, o autocontrole nos ensina a ver as dificuldades como oportunidades de crescimento. Ao invés de nos sentirmos derrotados, começamos a entender que cada desafio é uma chance de aprender e evoluir. É como se, a cada vez que conseguimos nos controlar e não sucumbir ao desespero, construíssemos um bloco a mais na nossa fortaleza emocional. E assim, quando novas adversidades surgem, já temos uma estrutura interna mais robusta para enfrentá-las. Outra dimensão importante é que o autocontrole também impacta como percebemos as situações externas. Quando estamos centrados e focados, conseguimos ver além do imediato. Isso nos ajuda a ter uma perspectiva mais ampla e a compreender que os desafios fazem parte da vida. A resiliência se fortalece quando conseguimos ver o quadro geral e não apenas as dificuldades pontuais. Essa visão mais ampla é muitas vezes alimentada pela nossa capacidade de manter o autocontrole nas situações mais complicadas. Por fim, desenvolver o autocontrole é um investimento a longo prazo na nossa resiliência. Cada pequeno passo que damos em direção a um maior controle emocional e mental nos prepara para enfrentar os desafios futuros de forma mais eficaz. Assim, criamos não apenas uma base sólida para nós mesmos, mas também um exemplo para aqueles ao nosso redor, mostrando que a resiliência é uma habilidade que pode ser cultivada e que o autocontrole é uma chave essencial nesse processo. Tomada de decisão. Tomar decisões é uma parte inevitável da vida. Desde as escolhas mais simples até as mais complexas, cada decisão que fazemos tem consequências. O autocontrole desempenha um papel vital nesse processo. Em momentos de provocação ou estresse, a tendência é agir de forma impulsiva, sem pensar nas repercussões. Aqui, o autocontrole se torna uma habilidade essencial que nos ajuda a tomar decisões racionais e ponderadas. Quando estamos no calor do momento, nossas emoções podem nos cegar para a lógica. A capacidade de manter o autocontrole nos permite dar um passo atrás e considerar as opções disponíveis antes de agir. Uma vez, em uma situação de conflito no trabalho, eu estava prestes a responder de forma defensiva a uma crítica. Porém, ao respirar fundo e me reter, consegui avaliar a situação de forma mais clara. Essa pausa me permitiu responder de maneira construtiva e, ao final, fortalecemos a comunicação entre nós. Além disso, o autocontrole nos ajuda a evitar decisões que possam nos levar a arrependimentos. Quando conseguimos controlar nossas reações emocionais, podemos pesar os prós e os contras de uma situação antes de agir.
Essa reflexão é crucial, especialmente em situações que envolvem relacionamentos interpessoais. Ao decidir com calma, aumentamos a probabilidade de escolher a melhor solução para todos os envolvidos. O autocontrole também nos ajuda a resistir a pressões externas. Muitas vezes, somos levados a tomar decisões rapidamente, seja por pressão social, seja por emoções intensas. No entanto, quando temos autocontrole, conseguimos nos manter firmes em nossas convicções e valores. Isso nos dá a liberdade de fazer escolhas que estão mais alinhadas com quem realmente somos, ao invés de simplesmente reagir às expectativas dos outros. Por fim, a prática do autocontrole na tomada de decisões é um exercício que se fortalece com o tempo. Quanto mais exercitamos essa habilidade, mais natural ela se torna. Assim, ao longo do tempo, nos tornamos mais habilidosos em tomar decisões que não apenas beneficiam a nós mesmos, mas que também promovem um ambiente mais saudável ao nosso redor. O autocontrole, portanto, é uma ferramenta poderosa que nos permite navegar pelas complexidades da vida com mais sabedoria e discernimento. Relacionamentos interpessoais. Consequências da reação impulsiva. Sabe aquele momento em que alguém te provoca, sem pensar duas vezes, você reage de forma explosiva? Pois é, eu já passei por isso. A reação impulsiva pode trazer consequências que a gente nem imagina. Às vezes, a gente fala algo que não gostaria de ter dito, e, no calor da emoção, acaba se afastando de pessoas que são importantes. Já aconteceu comigo. Na hora, parece que estamos defendendo nosso ponto de vista, mas depois vem a ressaca emocional, e a gente percebe que poderia ter lidado com a situação de uma maneira muito mais calma e estratégica. Além do impacto nas relações, a reação impulsiva pode gerar uma série de problemas emocionais. Quando reagi impulsivamente, percebi que o estresse e a ansiedade aumentavam. O coração acelerado, a respiração ofegante e a sensação de que o mundo estava desabando me acompanhavam por dias. Essa experiência me ensinou que, muitas vezes, o que parece uma defesa imediata pode se transformar em uma armadilha emocional. É um ciclo vicioso. Quanto mais reagimos impulsivamente, mais estresse acumulamos, e isso pode afetar nossa saúde mental de maneiras que nem sempre percebemos. Uma consequência que eu não esperava é que, com o tempo, as pessoas começam a associar essa reatividade a você. É como se criássemos uma reputação, e essa imagem de alguém facilmente provocável pode afetar nossa credibilidade e respeito dentro de um grupo. Eu me lembro de um colega que, por ser muito reativo, acabou se isolando socialmente. As pessoas preferiam evitar debates com ele, e isso, no fundo, era triste. Ele tinha um bom coração, mas a impulsividade dele fez com que muitos se afastassem. E, claro, não dá para esquecer a culpa que vem depois. Sabe aquela sensação de que você poderia ter feito melhor? Essa autopunição pode se transformar em um fardo emocional que carregamos por muito tempo. Quando percebi que a reação impulsiva não me trouxe nada de bom, comecei a refletir mais sobre como lidar com provocações. Essa autoconsciência é o primeiro passo para mudar nosso comportamento e evitar as consequências indesejadas das reações impulsivas. Por fim, as reações impulsivas podem prejudicar não só o presente, mas também o futuro. Cada interação, cada palavra dita, cada ato impulsivo pode moldar a forma como as pessoas nos veem e como nos vemos. O autocontrole não é apenas uma habilidade, é uma forma de proteger nossas relações e nosso bem-estar emocional. Aprendi que, em vez de reagir, vale a pena respirar fundo, pensar e escolher a melhor resposta. Isso, sem dúvida, faz toda a diferença. Técnicas de autocontrole. Agora, vamos falar sobre algumas técnicas práticas que podem ajudar a desenvolver e manter o autocontrole em momentos desafiadores. Uma das estratégias que eu encontrei útil foi a respiração profunda. Quando sinto que estou prestes a perder o controle, paro por um momento e foco na minha respiração. Inspirar profundamente pelo nariz e expirar lentamente pela boca não só acalma o corpo, mas também dá um tempo para a mente processar a situação. Essa pausa pode ser tudo o que precisamos para evitar uma reação impulsiva. Outra técnica que aprendi é a prática da mindfulness. A ideia é estar presente no momento, observando os próprios pensamentos e emoções sem julgá-los. Eu costumava me deixar levar pelas emoções, mas agora, quando me deparo com uma provocação, tento me colocar como um observador. Isso ajuda a reduzir a intensidade da emoção e me permite escolher como reagir. Às vezes, só de reconhecer que estou ficando irritado, consigo me acalmar e responder de uma maneira mais ponderada. Escrever também se mostrou uma ferramenta poderosa para mim. Sempre que me sinto sobrecarregado, pego um caderno e escrevo sobre o que estou sentindo.
Colocar as emoções no papel me ajuda a organizá-las e a entender melhor o que está acontecendo. É incrível como, ao externalizar os sentimentos, conseguimos ver as coisas de uma perspectiva diferente, muitas vezes, mais racional. A prática regular de exercícios físicos também contribui muito para o autocontrole. Quando malho, sinto que a tensão e o estresse vão embora, e isso se reflete na maneira como lido com provocações. Além disso, a atividade física libera endorfinas, que são as substâncias químicas do nosso corpo que nos fazem sentir bem. Incorporar uma rotina de exercícios na minha vida foi um dos melhores presentes que me dei. Por último, estabelecer metas realistas e pequenas mudanças no comportamento pode facilitar o desenvolvimento do autocontrole. Ao invés de tentar mudar tudo de uma vez, eu comecei a focar em uma ou duas áreas que gostaria de melhorar. Isso torna o processo mais palpável e menos assustador. Cada pequena vitória conta e nos motiva a continuar avançando em direção a um autocontrole mais eficaz. Habilidades de comunicação. Quando falamos de autocontrole, não podemos deixar de lado a importância das habilidades de comunicação. Eu percebi que muitas vezes, a falta de autocontrole se manifesta diretamente na forma como nos comunicamos. Por exemplo, em uma discussão acalorada, se não temos controle sobre nossas emoções, as palavras podem sair de forma agressiva ou impulsiva, ferindo o outro e tornando a situação ainda pior. Aprender a comunicar-se de forma assertiva, sem perder a compostura, é fundamental. Uma das chaves para uma comunicação mais eficaz é a escuta ativa. Ao invés de apenas esperar a minha vez de falar, comecei a realmente ouvir o que o outro está dizendo. Isso não só demonstra respeito, mas também me dá tempo para processar a informação e responder de maneira mais ponderada. Quando conseguimos entender o ponto de vista do outro, a chance de uma reação impulsiva diminui drasticamente. A empatia se torna uma aliada poderosa nesse processo. Vale a pena também considerar a escolha das palavras. A forma como dizemos algo pode fazer toda a diferença. Em vez de usar um tom acusatório, eu aprendi a fazer perguntas e expressar meus sentimentos de maneira mais gentil. Por exemplo, ao invés de dizer "você nunca me escuta", posso dizer "eu me sinto ignorado quando você não presta atenção no que estou dizendo". Essa mudança sutil no discurso pode transformar uma potencial briga em uma conversa construtiva. Outra habilidade que considero essencial é a prática da assertividade. Ser assertivo significa defender seus direitos e opiniões de forma respeitosa, sem ser passivo ou agressivo. Isso requer autocontrole, pois precisamos estar cientes de nossas emoções e do impacto que elas têm na nossa comunicação. Quando aprendi a ser mais assertivo, percebi que as discussões se tornaram mais produtivas, e as pessoas começaram a me respeitar mais. Por fim, o autocontrole também é crucial na resolução de conflitos. Em situações tensas, é fácil deixar as emoções tomarem conta e fazer com que a conversa descambe para ofensas e desentendimentos. Ao manter o autocontrole, conseguimos focar no problema em si, e não nas emoções que ele provoca. Isso não só fortalece as relações, mas também nos ajuda a encontrar soluções mais eficazes para os conflitos que enfrentamos. Autocontrole e saúde mental. A relação entre autocontrole e saúde mental é inegável. Quando conseguimos manter o autocontrole em situações estressantes, notamos um impacto positivo em nosso bem-estar emocional. Lembro-me de um período em que estava lidando com muita ansiedade. Cada pequena provocação parecia uma montanha-russa emocional, e eu estava sempre à beira de um colapso. Aprender a controlar minhas reações não só me ajudou a lidar melhor com a ansiedade, mas também a me sentir mais equilibrado ao longo do dia. Pesquisas mostram que o autocontrole está diretamente ligado à nossa capacidade de gerenciar estresse e emoções. Quando temos controle sobre nossas reações, somos menos propensos a desenvolver problemas como depressão e ansiedade. Em minha própria experiência, percebi que, quando consigo responder de forma calma e controlada a situações desafiadoras, meu nível de estresse diminui. Isso me dá uma sensação de empoderamento e me ajuda a enfrentar o dia a dia com mais leveza. Além disso, o autocontrole pode nos proteger contra comportamentos autodestrutivos. Muitas vezes, quando nos sentimos sobrecarregados, podemos recorrer a hábitos prejudiciais como comer compulsivamente, fumar ou mesmo consumir álcool em excesso. Ao desenvolver o autocontrole, conseguimos resistir a essas tentações e buscar alternativas mais saudáveis. Eu, por exemplo, substituí o hábito de comer em excesso por atividades que me trazem prazer, como praticar esportes ou ler um bom livro. A prática do autocontrole também está relacionada ao aumento da autoestima. Quando conseguimos controlar nossas reações e agir de forma ponderada, sentimos que estamos no controle de nossas vidas.
Isso reforça a ideia de que somos capazes de lidar com desafios. Em momentos de crise, essa autoconfiança se torna um grande aliado na manutenção da saúde mental. Sinto que, ao olhar para trás e perceber o quanto evoluí nesse aspecto, minha autoestima aumentou consideravelmente. Por último, é importante lembrar que o autocontrole não é um estado fixo, mas uma habilidade que podemos desenvolver ao longo do tempo. É um caminho que exige prática e paciência. Ao investir no autocontrole, estamos investindo diretamente na nossa saúde mental e bem-estar emocional. Cada passo dado nessa direção traz benefícios não só para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. Modelagem de comportamento. O autocontrole não apenas beneficia. Autodisciplina. Quando penso em autodisciplina, não consigo deixar de lembrar das vezes em que precisei me impor limites, principalmente em momentos de tentação. A autodisciplina é, na verdade, um reflexo direto do autocontrole que desenvolvemos ao longo da vida. É aquela capacidade de dizer não a algo que, a curto prazo, pode parecer atraente, mas que, a longo prazo, pode nos prejudicar. Quando me comprometi a manter uma rotina mais saudável, percebi que a autodisciplina se tornou uma aliada indispensável. O autocontrole me ajudou a resistir a tentações como um pedaço extra de sobremesa ou a preguiça de não ir à academia. Um aspecto interessante da autodisciplina é que ela não se limita apenas a hábitos de saúde. Pense em como se aplica ao trabalho. Em um ambiente profissional, a autodisciplina é crucial para manter o foco em projetos a longo prazo, mesmo quando surgem distrações. Tive que aprender a me afastar de redes sociais e outras distrações durante o expediente. Esse tipo de autocontrole não é fácil, mas é fundamental para alcançar objetivos maiores. A sensação de completar uma tarefa importante, sem se deixar levar por impulsos momentâneos, é extremamente gratificante. A autodisciplina também se reflete em nossas relações pessoais. Lembro de uma fase em que meu temperamento estava à flor da pele. O autocontrole me ensinou a ser mais disciplinado emocionalmente, a não responder às provocações de maneira impulsiva. Essa prática não só fortaleceu minhas relações, mas também me fez perceber como é vital manter a calma em momentos de estresse. Quando conseguimos nos disciplinar emocionalmente, acabamos criando um espaço para a empatia e a compreensão nas nossas interações. Além disso, a autodisciplina é uma habilidade que se transversaliza em muitas áreas da vida. Ao aprender a me controlar em uma área específica, percebo que isso se reflete em outras. Por exemplo, quando decidi economizar dinheiro para uma viagem, o autocontrole que desenvolvi ao resistir a compras desnecessárias começou a se manifestar em outras decisões, como a escolha de refeições mais saudáveis. Essa conexão entre diferentes áreas da vida é fascinante e mostra como o autocontrole pode ser um catalisador para mudanças significativas. Por fim, é essencial lembrar que a autodisciplina não significa rigidez. É uma prática que deve ser equilibrada com a autoaceitação. Aprendi que é normal falhar de vez em quando e que a chave está em se reerguer e continuar praticando. O autocontrole e a autodisciplina, quando bem trabalhados, se tornam aliados poderosos na busca por uma vida mais equilibrada e satisfatória. Redução do estresse. O estresse é uma constante na vida moderna, e a forma como reagimos a ele pode fazer toda a diferença. Eu mesmo já passei por situações em que o estresse parecia insuportável, especialmente em momentos de pressão no trabalho ou em conflitos pessoais. No entanto, percebi que o autocontrole é vital para reduzir esse estresse. Quando consigo manter a calma e pensar antes de agir, a situação tende a se desenrolar de forma muito mais tranquila. O autocontrole me permite pausar e refletir, em vez de reagir impulsivamente. Uma das maneiras mais eficazes de usar o autocontrole para reduzir o estresse é através da prática da respiração consciente. Em momentos de alta tensão, como uma reunião difícil ou um desentendimento com alguém próximo, respirar profundamente e me dar um tempo para processar a situação me ajuda a evitar reações impulsivas. Essa prática simples, mas poderosa, me ensinou que muitas vezes o estresse é exacerbado pela nossa própria falta de controle sobre as emoções. Quando consigo me controlar, a pressão diminui consideravelmente. Além disso, o autocontrole também está ligado à nossa capacidade de organizar e priorizar tarefas. Quando me sinto sobrecarregado, é fácil entrar em um ciclo de estresse. No entanto, aprendi que, aplicando o autocontrole para me organizar e definir prioridades, consigo lidar melhor com as demandas do dia a dia. Isso não só reduz o estresse, mas também aumenta minha produtividade. Ao invés de correr de uma tarefa para outra, posso abordá-las de forma mais calma e eficiente. Outro ponto importante é que o autocontrole nos ajuda a evitar situações que podem aumentar nosso estresse. Às vezes,
precisamos aprender a dizer não a compromissos que não nos interessam ou que nos sobrecarregariam. Esse tipo de autocontrole pode ser desafiador, especialmente em um mundo onde a pressão para agradar os outros é forte. No entanto, ao priorizar meu bem-estar, percebi que reduzir o estresse se torna uma consequência natural. Por último, é fundamental lembrar que o autocontrole não é uma solução mágica. É uma habilidade que precisamos cultivar constantemente. Assim como qualquer outro aspecto da vida, é preciso praticar a paciência e a autocompaixão ao longo do processo. Cada vez que consigo manter o controle em situações estressantes, sinto que estou construindo uma base mais sólida para enfrentar desafios futuros. O autocontrole se transforma em uma ferramenta que não apenas reduz o estresse, mas também melhora minha qualidade de vida como um todo. Autoconhecimento. O autoconhecimento é uma jornada contínua, e o autocontrole desempenha um papel crucial nesse processo. Sempre que me vejo em situações desafiadoras, percebo que é a capacidade de me controlar que me permite refletir sobre minhas verdadeiras motivações e emoções. Quando estou ciente de como reajo a certas provocações, posso começar a entender o que realmente está por trás dessas reações. Essa consciência é um passo vital para o autoconhecimento. Um aspecto interessante é que o autocontrole me ajuda a identificar padrões de comportamento que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. Lembro de uma época em que minhas reações a críticas eram impulsivas e defensivas. Ao praticar o autocontrole, consegui observar essas reações sem julgá-las. Esse espaço me permitiu explorar a raiz do problema, o medo de não ser aceito. Com essa compreensão, comecei a trabalhar em minha autoestima e a melhorar minha resposta a críticas, tornando-a mais construtiva. Além disso, o autocontrole se relaciona diretamente com a capacidade de autoavaliação. Quando consigo me controlar em momentos de raiva ou frustração, consigo refletir sobre a situação de forma mais clara. Essa reflexão é fundamental para entender como minhas emoções afetam meu comportamento e minhas decisões. O autocontrole me permite fazer uma pausa antes de agir, o que, por sua vez, me ajuda a tomar decisões mais alinhadas com meus valores e objetivos. Outro ponto importante é que o autoconhecimento também envolve o reconhecimento das nossas fraquezas. O autocontrole me ajuda a aceitar essas fraquezas, sem me deixar levar pela autocrítica severa. Ao invés de me punir por não ter sido perfeito, aprendi a ver essas falhas como oportunidades de aprendizado. Esse tipo de abordagem gera um ambiente seguro para o crescimento pessoal e me permite ser mais gentil comigo mesmo. Por fim, a jornada do autoconhecimento é profundamente enriquecedora quando aliada ao autocontrole. Ao entender melhor quem sou e quais são minhas reações, posso moldar minha vida de uma maneira que faça sentido para mim. O autocontrole não é apenas uma ferramenta para gerenciar reações, é um caminho para descobrir minhas verdadeiras paixões, valores e objetivos, tornando cada passo da jornada mais consciente e significativo. Influência social. A influência social é um dos aspectos mais fascinantes das interações humanas, e o autocontrole tem um papel crucial nesse contexto. Sempre que estou em grupo, percebo que a forma como me comporto pode impactar não apenas minha experiência, mas também a dos outros ao meu redor. A habilidade de controlar minhas reações não é apenas benéfica para mim, mas também pode servir como um exemplo positivo para aqueles que me cercam. Quando consigo manter a calma em situações tensas, vejo que isso tende a influenciar os outros a fazer o mesmo. A dinâmica social muitas vezes é moldada por nossas reações emocionais. Lembro de uma vez em que um amigo fez um comentário provocativo durante uma conversa em grupo. Em vez de reagir impulsivamente, decidi me controlar e responder de forma calma e racional. O resultado foi surpreendente. Não só consegui desarmar a tensão, mas também inspirei outros a adotarem uma postura semelhante. Essa experiência me fez perceber como o autocontrole pode ser contagiante e criar um ambiente mais harmonioso. Além disso, o autocontrole me ajuda a lidar com a pressão social de maneira mais eficaz. Muitas vezes, somos influenciados por expectativas externas e pelas emoções dos outros. Quando consigo me controlar, sou menos suscetível a me deixar levar por essas pressões. Isso não significa que ignoro os sentimentos alheios, mas sim que aprendi a equilibrar esses sentimentos com minhas próprias necessidades e valores. Essa habilidade é fundamental para manter relações saudáveis e autênticas. Outra dimensão interessante é como o autocontrole pode ajudar a construir autoridade e respeito em um grupo. Quando me comporto de maneira controlada, mesmo em situações desafiadoras, as pessoas tendem a me ver como uma figura de liderança. Essa percepção pode ser muito poderosa, pois não se trata apenas de ter o controle, mas de demonstrar que sou capaz de lidar com as circunstâncias de forma madura e ponderada. Com o tempo,
Isso pode gerar um ciclo positivo em que outros se sentem mais à vontade para se comportar da mesma forma. Por fim, a influência social não se limita apenas a grupos de amigos ou colegas de. E aí, você já parou para pensar em quão poderoso é o autocontrole? Imagine-se no meio de uma situação provocativa, aquela que poderia te tirar do sério. E se, em vez de reagir, você simplesmente respirasse fundo e escolhesse a resposta? Essa é a essência do estoicismo, não deixar que os eventos externos determinem nossas emoções. Agora, eu quero que você faça um exercício mental. Pense em uma situação recente que te provocou. Como você reagiu? E se tivesse optado pelo autocontrole? O que mudaria na sua vida? As pequenas decisões diárias moldam quem somos. E cá entre nós, como você tem lidado com as provocações? Tem deixado que elas te dominem ou está se tornando cada vez mais forte? Lembre-se, cada vez que você escolhe responder com calma, você não apenas se fortalece, mas também inspira aqueles ao seu redor. Então, que tal fazer um compromisso consigo mesmo? Esta semana, quando a provocação surgir, respire fundo e escolha a paz. O que você vai fazer a partir de agora? Estou curioso para saber. Compartilhe suas experiências nos comentários. Vamos juntos trilhar esse caminho do autocontrole.